Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula, a tia tem 3 dicas de estudo de vocês, para vocês, certo? Sempre vão para um lugar calmo, tranquilo, arejado, ventilado e iluminado, para que vocês possam se concentrar na nossa aula de hoje. Tenha sempre perto de vocês seu caderno, sua borracha, seu livro e o material didático que você vai precisar para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje vai ser uma revisão. Nós vamos relembrar tudo aquilo que nós já estudamos, só para refrescar nossa memória e aperfeiçoar e aprimorar mais nosso conhecimento. O conteúdo que nós já estudamos durante esses meses foi problemas ambientais, reciclagem, ser humano, as células, o tecido, a pele e o sistema locomotor. Foram os conteúdos que nós já trabalhamos, que nós vamos relembrar um pouquinho do que mais, os pontos principais desses conteúdos. Atualmente, nós vamos falar primeiro sobre os problemas ambientais brasileiros. Atualmente, os principais problemas ambientais brasileiros são o desmatamento. O que é o desmatamento? É as pessoas recortarem as árvores e não fazer o reflorestamento, só desmatar. E esse desmatamento causa um prejuízo muito grande para nosso bioma, para a nossa biodiversidade. Por quê? Porque ao desmatar as plantações, aquela fauna e aquela flora, ela fica sem o seu habitat natural. E o que é que ocorre? Quando você tira algo do seu habitat, ele vai procurar outro canto para se habitar. E quando isso acontece, o que é que ocorre? A sociedade, o homem, ele tira o direito dos animais quando eles fazem isso. Outros problemas ambientais que ocorrem no Brasil é o depósito de lixo a céu aberto. Outro também é a poluição da água, quando a gente joga lixo nos nossos rios, mares, a poluição do ar, a poluição do solo, as queimadas. Hoje, atualmente no Brasil, ocorre muito as queimadas e o desmatamento, são um dos principais problemas que está ocorrendo hoje no Brasil. Que a nossa maior floresta, a maior biodiversidade que nós temos, nosso maior bioma, é na floresta Amazonas. E boa parte delas, 8% da sua floresta, já está sendo devastada. Por causa de quê? Devido ao desmatamento e às queimadas. Outro ponto que nós vamos trabalhar é sobre a reciclagem. Os 3R. O que é reciclagem? É uma forma de reaproveitamento da matéria-prima que são descartadas. O que é esse tipo de reciclagem? O que é essa matéria-prima? Tudo aquilo que você consome, você joga no lixo. E muitas vezes esses lixos que você joga pode ser reciclado, ele pode ser reaproveitado. No sentido de reciclar, significa diminuir a quantidade de resíduo proveniente dos produtos consumidos pelo homem. Há 3 coisas que podemos fazer para limitar o impacto do lixo sobre o meio ambiente, que são considerados os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. O que é reduzir? A melhor solução é reduzir o lixo que produzimos em primeiro lugar. Por exemplo, só devemos comprar produtos que não são vendidos muitos em embalagem e que realmente precisamos. Nós só devemos comprar aquilo que realmente nós necessitamos. Para quê? Para que a gente não acumule uma maior quantidade de lixo, uma maior quantidade de matéria-prima para que você vá ser descartado. O certo é comprar só aquilo que necessita. Pense cuidadosamente sobre esses tipos de materiais usados nas coisas que compramos. Uma vez que se torna lixo, ele pode levar muito tempo para se decompor. Então, tem muito lixo que ele demora anos e anos e anos para se decompor, para se desmaterializar. Reutilizar. O que é reutilizar? As pessoas são frequentemente muito imaginativas ao reutilizar os objetos, ao invés de jogar fora. Aquelas garrafas PET, quando você utiliza aquelas garrafas PET para fazer qualquer tipo de brinquedo,
que você possa utilizar, ou brinquedo, ou cadeira, você reutiliza aquele lixo. Por exemplo, você pode amassar uma lata de alumínio vazia. E essa lata de alumínio vazia você pode fazer ela como uma chapa de metal. Podemos fazer móveis com sobras de madeiras e usar vidros bem lavados para guardar alimentos e materiais de carpintaria e de escritório. O que é reciclar? Quando você pega um objeto, a matéria-prima, e reinventa para você utilizar. O corpo humano, nós vamos trabalhar agora, falar um pouco sobre o corpo humano. Lembra que eu estou falando para vocês, nós estamos revisando aquilo que já foi aprendido. O corpo humano ele é constituído por diversas partes, entre elas a cabeça, os troncos e o membro, que são parte do nosso corpo. E o corpo humano também ele é feito pelos músculos, pelos nervos, pelos órgãos e pelos ossos. Cada parte do nosso corpo humano ela é formada por inúmeras de células. Vocês lembram que a tia falou para vocês que todo o nosso corpo ele é coberto por células. E é nessa célula que tem o nosso DNA, as nossas características. A célula, como a tia vinha falando para você, é a menor unidade dos seres vivos, com formas e funções definidas. Isolada, ela forma todo ser vivo, no caso dos organismos unicelulares, ou junto com outras células, no caso dos pluricelulares. As células têm como o material necessário para realizar processos vitais, como a nutrição, a liberação de energia e a reprodução. É na célula humana, como a tia vem dizendo para você, que está o nosso DNA. Seres unicelulares são seres que é formado por uma única célula, que eles são denominados de bactérias e protozoários. Os seres pluricelulares são seres formados por muitas células, que são nosso corpo. O ser humano, o gato, a árvore são seres pluricelulares porque é constituído por várias células. Na nossa célula, ela é envolvida por várias partes, ela é denominada por várias partes. Dentro dela existe a membrana plasmática, que é uma espécie de uma película que envolve e protege a célula. Qual é a função dessa membrana? Quando você olha o planeta Terra, ela tem uma camada que envolve ela, que protege ela dos raios solares, que é a atmosfera. Então, na nossa membrana, para proteger a genética da gente, o nosso DNA, as nossas características, ela também é envolvida por uma camada que a protege, que essa camada é chamada de membrana plasmática. O citoplasma é uma parte da célula que fica entre a membrana celular e o núcleo. Ela fica entre um e outro, é uma outra maneira de proteção. A mitocôndria ela é responsável pela energia da célula. Ela realiza a respiração celular e libera energia para a célula. Essas energias do que nós necessitamos para nós fazer nossas atividades, que a célula necessita dessa energia para ela começar a mandar para as outras células a energia que você vai utilizar nas suas atividades. O ribossomos ele fabrica as proteínas da célula. Nosso corpo, a gente precisa de proteína. Então, a própria célula ela tem um órgão, ela tem uma parte dela que ela produz. Eles fabricam essa proteína para a célula, para que a célula não fique enfraquecida. O retículo endoplasmático é uma rede de canais onde circula a gordura e a proteína da célula. O complexo de Golgi ele é formado por pequenas bolsas achatadas, eles produzem certos açúcares, modificando o armazenamento da proteína e outras substâncias. O lisossomos realiza a digestão dentro da célula. Centríolo, pequenas estruturas cilíndricas que participam da divisão da célula. O vácuo, se são as vesículas, são pequenas bolsas que armazenam ou transportam enzimas como água. Cloroplastos é uma organela presente apenas em células vegetais, responsável pela fotossíntese. E a central de comando de atividades celulares. As células agrupadas formam tecidos.
Um agrupamento de tecido, ele forma um órgão. Quando se junta várias células, ela forma um tecido. Quando se juntam vários tecidos, ele forma um órgão. Quando se juntam vários órgãos, ele forma um aparelho do nosso corpo, ou um sistema. E quando o conjunto de aparelhos, sistemas, eles formam um organismo. Então vamos lá. Quando se junta várias células, as células todas estão juntas uma com a outra, ele vai formar um tecido. Quando se junta esses tecidos todinho, ele forma um órgão do corpo humano. E quando esses órgãos, eles todos se juntam, eles se unem, eles formam um aparelho que é conhecido como aparelho digestivo, respiratório, locomotor, digestório. Então, esses aparelhos é quando eles se juntam todos os órgãos e eles formam um sistema. Quando se juntam esse sistema, esses órgãos, quando eles todos estão unidos, ele forma o organismo humano. Certo, meus amores? O corpo humano, como a tia falou, ele é formado por 4 tipos de tecidos. Os tecidos epiteliais, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. A função do tecido epitelial é de revestir o nosso corpo e a sensibilidade da secreção de substância. Então, qual é o principal objetivo, qual a principal função do tecido epitelial? É revestir o corpo humano, certo? O tecido conjuntivo, ele tem uma função de sustentação, ele sustenta e transporta a substância para as células. Então, a função do tecido epitelial é revestir o corpo da gente, que é nossa pele, que nossa pele é um tecido epitelial. O tecido conjuntivo, ele tem a função de sustentar e preencher o nosso corpo e transportar, ele transporta as substâncias e suas fibras para a outra parte do nosso corpo. O tecido adiposo, ele é composto por células adiposas que acumulam gordura. Nosso tecido adiposo é um tecido gorduroso. Esse tipo de tecido tem como principal função do isolamento térmico do corpo humano, sendo assim o maior depósito corporal de energia. O que é esse isolamento térmico? Pessoas mais cheinhas, mais gordinhas, ela tem mais tecido adiposo, ela produz mais tecido adiposo. Quando está no frio, ela não sente tanto frio, por quê? Porque é um isolamento térmico, certo? É uma maneira de proteger o corpo do calor, do frio, gente, desculpa. O tecido cartilaginoso, ele possui uma consistência bem firme. Contudo, a principal função do tecido cartilaginoso é a sustentação e o revestimento do corpo, como a nossa orelha, o nosso nariz e a traqueia. Ele sustenta e reveste o nosso corpo. O tecido ósseo, a sua principal função é sustentar o corpo humano, que é o nosso esqueleto. O tecido sanguíneo, ele é formado por diversos tipos de células. Esses tecidos possuem várias funções e a sua principal função é de defesa do organismo e o transporte de nutrientes. Querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospasso.com.br. Revejam quantas vezes vocês quiserem. Espero que vocês tenham tirado alguma dúvida que vocês ainda tinham sobre esses conteúdos. Estudem. Revejo essa aula para que vocês possam ter bom êxito e bom sucesso nas avaliações de vocês. Então, um beijo e até a próxima aula.